Tudo bom, pessoal? Vamos a mais um vídeo, então. O que vocês vão ver no vídeo de hoje? A gente vai conversar um pouquinho sobre o ciclo de vida de projetos e o guia PMBOK. Na verdade, é uma proposta do Fábio Cruz, que faz a junção entre o Scrum e o PMBOK. E eu já faço uso dessa forma nas minhas aulas de gerência de projetos, as quais nós vamos utilizar esse semestre também. Então, de uma forma prática, de uma forma simples, nós vamos fazer quase todas as atividades, né, presentes no PMBOK, só que realizando com a metodologia, posso dizer assim, alguns vão dizer que Scrum não é metodologia, tá? Com a metodologia do Scrum, tá? Com a metodologia ágil do Scrum. Só que o Scrum podemos dizer que é um framework. Ok, tudo bem, vamos lá, tá? Isso são outras questões. Então, nós vamos fazer uso do gerenciamento de um projeto utilizando as práticas do Scrum. Então, se tu quer saber mais, fica ligado aí no vídeo. Então, pessoal, vamos lá. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o ciclo de vida de um projeto e o guia PMBOK. Como eu falei aí na abertura, a gente vai trabalhar e conversar um pouquinho sobre Scrum e o PMBOK, na verdade, unindo eles para gerenciar projetos. Como eu já disse, eu aconselho a quem puder comprar o livro, também tem o site, no final do meu material tem as referências para o material do Fábio Cruz, que é da onde é todo o material desses slides, o qual nós vamos conversar e qual nós vamos fazer uso na nossa disciplina de gerência de projetos. Primeiro ponto, o que é o ciclo de vida de um projeto? Nada mais é do que, na verdade, o ciclo de vida de um projeto, ele compreende de uma forma integrada, né, o início do projeto, a organização e preparação, a execução do trabalho e o seu encerramento. Então, o ciclo de vida, apesar de possuir várias entregas e atividades específicas que devem ser conduzidas neste intervalo, que podem variar muito de acordo com o projeto, o ciclo de vida oferece essa estrutura básica, que vai ao início, a organização, a execução e o encerramento. Tudo isso para gerenciar o projeto de uma forma independentemente do trabalho envolvido. Então, assim, ó, dentro das fases do projeto, nós temos ali da questão do PMBOK, né? Para o guia PMBOK, o ciclo de vida de projetos possui 5 fases claras, bem definidas e sequenciais, que por sua vez possuem seus grupos de passos a serem realizados. Então, no PMBOK, nós temos essas 5 fases bem distintas, que é iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. E elas podem ser visualizadas de uma forma intuitiva e sequencial, podendo ao mesmo tempo ser iterativas, tá? Já segundo Fábio Cruz, para ficar evidente como essas fases podem ser iterativas e incrementais ao longo de um projeto, principalmente quando o projeto é gerenciado de forma a ter mais de uma fase, ou seja, mais de uma iteração, né? Essas iterações ficarão produzindo valores para o nosso cliente, né? Diversas vezes, passando por todas essas fases, até que seja encerrado completamente o nosso produto, ou seja, o nosso projeto, né? E nessa imagem aqui, deixa eu deixar ela um pouquinho maior, a gente pode ver o ciclo de vida de um projeto e as fases. Aqui já está incluso a questão do PMBOK, tá? Então ali, no PMBOK, iniciação, planejamento, deixa eu colocar o mouse aqui, mais fácil aqui, ó. Iniciação, planejamento, execução, encerramento e sempre o monitoramento e o controle, tá? Dentro de cada ciclo. Então a gente tem aqui o início do projeto, organização e preparação, execução do trabalho e encerramento do projeto. Então a gente tem dentro o ciclo de vida de projetos e dividido por as suas fases, tá? Mas como que elas se relacionam? Como que existe o relacionamento entre essas fases? Então, quando um projeto tem mais de uma fase, essas fases podem ter diferentes relacionamentos entre elas. Então, seguindo o guia do PMBOK da quinta edição, os seguintes relacionamentos podem existir: sequencial, uma fase após a outra; sobreposição, onde uma fase começa antes da outra terminar; preditivo, é utilizado quando se tem um excelente entendimento do produto a ser entregue no início do projeto, sendo possível que o time do projeto defina todo o escopo, desenvolva o plano e só depois construa o produto. Quarto ponto, iterativo incremental. É quando se realiza o preditivo por pedaços do produto, onde se foca em ter um excelente entendimento de uma parte do produto, realizando a definição do escopo, planejando
fitando planejamento, né, não planejando, e a construção da primeira parte. Depois, o mesmo com a segunda parte, com a terceira e sucessivamente. A questão da adaptação, ou seja, do adaptativo, é muito parecido com o iterativo incremental, mas com a diferença de possuir iterações rápidas, com tempo e custo fixo. É conhecido também como método ágil, ou orientado a mudanças, inclusive trazendo os conceitos de backlog do produto, que a gente vê lá no Scrum, né? Para quem tiver dúvidas sobre a questão do Scrum, tem um vídeo aí no canal que eu fiz para vocês com uma explicação bem sucinta, nem tão sucinta, né? Do que é o Scrum e como a gente pode utilizar o Scrum, tá? Planejamento das iterações, consideração do backlog e a revisão do produto entregue, tá? Então, com o final dessa segunda parte de introdução sobre gerenciamento de projetos, a gente pode definir e falar um pouquinho dos grupos dos processos e das áreas de conhecimento do PMBOK da quinta edição. A gente deve lembrar que o conteúdo não é uma cópia do Guia PMBOK em edição, além de não descrevê-lo totalmente, é apenas um resumo para mostrar o conteúdo de forma simples, fácil e objetiva para quem não conhece ou não leu na íntegra. Tá? Então aqui embaixo deixo a recomendação do livro do Fábio Cruz, da onde tem todo esse material qual estou utilizando nesse slide. Então, mas o que é o Guia PMBOK? O Guia PMBOK não é nada mais do que um manual de boas práticas aplicada a gerenciamento de projetos. E ele é mantido pelo PMI, né? O Project Management Institute. Tá? Segundo o PMI, o Guia PMBOK funciona na maioria dos projetos, na maioria do tempo. Então, isso não significa que o mais correto, que ele seja, na verdade, o mais correto, ou que somente essas práticas funcionem no gerenciamento eficaz e eficiente de projetos. Mas pode ajudar muito na diminuição dos problemas do dia a dia dos projetos, além de aumentar muito suas chances de sucesso. Pessoal, lembrando, o PMBOK a gente pode utilizar para gerenciamento de projetos, não só para software. A nossa disciplina é gerenciamento de projetos de software, mas eu vou abordar ela, como já abordei durante os outros anos, a gente conversando como de um projeto não de software. Então a gente fala sobre os conceitos, fala do PMBOK, vamos aplicar o Scrum, que hoje se aplica muito o Scrum em projetos, não precisa dizer que é um projeto de software, então a gente vai utilizar lá, e na verdade nós vamos fazer uso do Trello, com uma forma simples de utilizar Scrum dentro do Trello, mas tornando bem fácil o entendimento para vocês, ok? Seguindo, o Guia PMBOK possui 5 grupos de processos, que abrangem 10 áreas de conhecimento. Então, no total, são 47 processos que são sugeridos como necessários e aplicáveis para gerenciar um projeto, desde o início até sua entrega e sua finalização. Aqui temos exemplo. Em um projeto pequeno, com apenas uma fase, essa deve ser iniciada pelo grupo de processos de iniciação, passando pelo planejamento, depois pela execução, monitoramento e controle, e por fim pela etapa de encerramento. Se o projeto possuir várias fases, todas essas 5 etapas devem ser realizadas em todas as fases. Então lembrem, 1, 2, 3 fases, realizo todas as etapas. Sempre eu vou realizar todas as etapas. Então sempre começando pelo grupo de processo de iniciação e terminando pelo encerramento, tá? E ao final da última fase haverá necessidade de realização do encerramento do projeto. Então, dentro dos grupos de processo, falando da questão do processo de iniciação. Então, são processos sugeridos para realizar a definição de um novo projeto ou uma nova fase de um projeto, onde o principal objetivo é a obtenção da autorização formal para iniciar a fase ou o projeto. Então, é lá onde nós vamos determinar quem são os envolvidos, o que é o projeto, tá? Um pouco mais adiante a gente vai ver alguns desses pontos e como nós vamos aplicar dentro do Scrum. Segundo grupo de processos, o planejamento, onde os processos sugeridos para realizar a definição do escopo, os objetivos para os quais o projeto foi criado e quais as suas ações deverão ser tomadas para atingir tais objetivos, é onde também são definidos para considerar o projeto encerrado e tudo mais. No nosso terceiro ponto ali, ó, execução. São processos sugeridos para realizar a execução do trabalho definido durante a etapa de planejamento e que possibilitará satisfazer as especificações do projeto. E depois a gente entra em monitoramento e controle, onde nós temos processos sugeridos para realizar o acompanhamento, a revisão e o monitoramento do progresso e desempenho do projeto, além de ser indicado para identificar as mudanças no plano do projeto, iniciá-las e acompanhá-las, contribuindo também para uma melhoria contínua do nosso projeto.
E por fim, o encerramento, onde os processos sugeridos para realizar o encerramento formal do projeto são sugeridos, ou da fase, né? Então, finalizando todas as atividades de todos os grupos de processos. E dentro disso, nós temos as nossas áreas de conhecimento, que são referentes às disciplinas que devem ser estudadas e aplicadas no gerenciamento de um projeto, como escopo, custos, qualidade, recursos humanos, entre outras. E não é obrigatória a realização do gerenciamento de todas as áreas de conhecimento para um mesmo projeto. Lembrando, pessoal, vocês vão fazer uso do que vocês necessitam, tá? Então, se vocês não têm questões ambientais, por exemplo, vocês não vão fazer uso disso. Vocês vão fazer uso só do que vocês precisam para o projeto de vocês. E durante nossas aulas também, a gente vai conversar um pouquinho sobre contexto situacional, que é ter um contexto para o projeto de vocês, tá? Aqui, ó, sobre as áreas de conhecimento, um exemplo. Em um projeto convencional, é preciso gerenciar de forma independentemente, porém integrada, os riscos, o escopo, os prazos, o orçamento, os custos, as aquisições, os recursos humanos e outras áreas. A maioria dos projetos, na maior parte do tempo, necessita desses gerenciamentos, incluindo planejamento, execução, acompanhamento, monitoramento e encerramento. Caso contrário, a incidência de falhas e possíveis fracassos é muito grande. As boas práticas visam justamente diminuir os riscos de fracasso e aumentar as possibilidades de uso. E dentro das áreas de gerenciamento, nós temos o gerenciamento da integração do projeto, no qual inclui tarefas que contribuem para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos de todos os grupos de gerenciamento de suas atividades. Ela é considerada como uma área-chave para consolidar, articular e integrar desde o início do projeto até o seu final, gerenciando proativamente as expectativas das partes interessadas e contribuindo para atender os requisitos do projeto. Ainda como outra área, nós temos o gerenciamento de escopo do projeto. Então, o que diz nela? Ela inclui as atividades necessárias para garantir que o projeto inclua todo o trabalho necessário, e somente o trabalho necessário, para terminar e entregar o projeto com sucesso ao seu final. É a área principal que controla o que está e o que não está incluso no nosso processo. Falando um pouquinho sobre o gerenciamento do tempo agora. O gerenciamento do tempo, ele inclui as atividades necessárias para gerenciar o término e a entrega pontual do projeto ou das fases, né? É a principal destinada ao controle do nosso cronograma do projeto, bem como esforços necessários para realizar os trabalhos do projeto, desde o início até o final das nossas atividades. Sobre a área de conhecimento, gerenciamento de custos do projeto. Nela está incluso atividades para controlar estimativas, orçamentos, custos de projeto, de modo que todos os trabalhadores possam ser realizados, todos os trabalhos, né, possam ser realizados e terminados dentro do orçamento inicialmente previsto. E chegamos agora então na questão da qualidade do projeto. Nessa área de gerenciamento, ela inclui atividades para determinar as políticas de qualidade, os objetivos e as responsabilidades, de modo que o projeto satisfaça as necessidades para as quais ele foi originado e realizado. Então, lembrando, nós vamos ter lá o nosso escopo, o que deve ser feito no projeto, nada além disso, e aqui ajuda a manter a qualidade. Então, a gente faz o que foi definido, o que não for definido, a gente não faz. Então, ela é considerada como a principal área da contribuição da melhoria contínua de procedimentos, metodologias e políticas envolvidas, né, com a realização e gerenciamento do projeto. Agora, sobre a questão do gerenciamento de recursos humanos dentro de um projeto. Inclui atividades que organizam e gerenciam a equipe do projeto, considerando que a equipe do projeto é formada por pessoas com responsabilidades definidas e designadas para a conclusão do projeto. Ela é a área responsável por definir, mobilizar, desenvolver e gerenciar toda a equipe do projeto, incluindo a equipe de gerenciamento do projeto, que é considerado um subconjunto da equipe do nosso projeto. E aqui entra uma parte muito importante, que é o gerenciamento das comunicações. Nas nossas disciplinas, há algum tempo, na verdade, desde lá 2015, nós começamos a utilizar o Slack.
e depois, no decorrer do tempo, a gente não utilizou mais o Slack quando a gente teve nossas outras, na verdade, nossa outra disciplina, tá? Mas nesse semestre nós vamos voltar a utilizar o Slack ou então o Teams da Microsoft. Só que o Slack já tem bastante tempo de mercado, ele vem antes de 2015 e é muito bom para gerenciar as nossas comunicações. Então, mas aqui no PMBOK, o que diz o gerenciamento das comunicações? Ele inclui atividades necessárias para garantir que as informações do projeto sejam geradas, coletadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas, organizadas no momento oportuno para as partes interessadas apropriadas, né? Então, é uma das áreas mais importantes, como eu sempre falo em sala de aula. A questão da comunicação é muito importante. E lembrando, Face não é ferramenta de comunicação. WhatsApp também não é ferramenta de comunicação. Se nós temos alternativas no mercado para comunicação, por que o pessoal ainda continua utilizando o WhatsApp, o Face, como ferramenta de comunicação? Tá? Lembrando, o WhatsApp, o Face, ou como vocês queiram, o Telegram, eles podem ler o que vocês estão gerenciando e conversando. Então, não é aconselhado, né, fazer uso de uma ferramenta de comunicação dessas para gerenciar um projeto. Então, voltando para cá agora. Como eu já disse, é uma das áreas mais importantes, pois o gerente do projeto investe a maior parte do seu tempo na comunicação com os membros da equipe e as outras partes interessadas do projeto, tanto internas quanto externas à organização. E aqui entra outro ponto da área conhecimento, que é o gerenciamento de riscos de projeto, o qual inclui atividades de planejamento, identificação, análise, planejamento de respostas, monitoramento, controle de riscos de um projeto. Então, um risco, o que é um risco? É algo que pode ocorrer. Se já ocorreu, não é mais um risco. Então a gente faz o gerenciamento dos riscos no projeto. Então a gente faz o levantamento do que pode acontecer para termos uma alternativa do que fazer quando acontecer aquele risco e controlar ele e sanar da melhor forma possível, né? Então é a principal área e maior responsável por aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos, conhecidos como oportunidades, e por reduzir a probabilidade e impacto dos eventos negativos dentro do projeto. Agora, sobre o gerenciamento das aquisições do projeto. Inclui as atividades necessárias para comparar ou comprar, na verdade, ou adquirir produtos, está escrito errado ali no slide, serviços ou obtenção de resultados que são externos à equipe de projetos. Então, é a área responsável por gerenciar e monitorar os contratos, além de controlar as mudanças necessárias para desenvolver, administrar contratos ou pedidos de compra emitidos pela equipe do projeto. E outra parte aqui, que é o nosso gerenciamento das partes interessadas, né? Então, nossos stakeholders, né? Como a gente fala no Scrum, como a gente fala em engenharia de software. Inclui as atividades necessárias para identificar as partes interessadas e planejar, gerenciar, monitorar e controlar o seu envolvimento dentro do projeto. Era responsável por manter um diálogo contínuo com os stakeholders do projeto para atingir suas necessidades e suas expectativas. E aqui a gente pode ver uma matriz de relacionamento entre os grupos de processo e suas áreas de conhecimento, onde tem lá em cima, ó, iniciando, quando nós vamos fazer uso lá dentro do Scrum, acrescentando cada atividade em nosso projeto, essas, não todas, né, são as que nós necessitamos, mas outras, por exemplo, que a gente pode acrescentar criação de caso de uso, de classe, e assim vai indo para os nossos projetos. Então, a gente parte aqui, ó. A gente tem a área de conhecimento, tá? E aqui nosso grupo de processo de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Então são as nossas fases, né? Distribuídas nas nossas áreas de conhecimento. Então no primeiro lá, gerenciamento da integração do projeto. Na primeira etapa, o que a gente faz? Desenvolve o termo de abertura do projeto e identifica as partes interessadas, nossos stakeholders. Depois, desenvolvemos o plano do gerenciamento do projeto, planejamos o gerenciamento de escopo, coletamos requisitos, definimos escopos, criamos estrutura analítica do projeto. Depois, planejamos o gerenciamento do cronograma, atividades, sequenciamos atividades, estimamos recursos das atividades, duração das atividades, cronograma e assim sucessivamente, tá? Até a gente chegar no final lá, que é o encerramento do projeto ou da fase, junto com o encerramento das aquisições. Beleza.
Mas e agora? Ciclo de vida do guia PMBOK e seus processos, tá? Então, para ter esse entendimento mais claro, simplificado e intuitivo de como os grupos e seus processos estão distribuídos dentro do ciclo de vida, tu pode observar essa imagenzinha aqui. Então, aqui, ó, nós temos a nossa distribuição: iniciação, planejamento, execução. Vou lá de novo com o mouse, né? Iniciação, planejamento, execução, encerramento e monitoramento e controle. Então aqui, ó, vocês conseguem enxergar tudo que vocês vão fazer. E lembrando, cada fase faz todas as partes, mas a gente vai jogar lá para o nosso Scrum, aonde nós vamos fazer uso nós vamos criar inicialmente nosso Product Backlog, ou seja, tudo que nós precisamos para o nosso projeto. Então a gente vai criar todas as tarefas que serão realizadas, né? Vamos definir uma prioridade para elas, ok? Juntamente com o nosso Product Owner, né? Que é o dono do produto ou envolvido, né? Então é ele que diz o que ele quer primeiro, o que ele quer depois no seu projeto. Nós vamos acrescentar tudo, vamos passar por todas essas etapas, mas de uma forma mais simples do que simplesmente pegar o guia PMBOK e sair preenchendo um monte de documentação. Então a gente vai usar lá o Scrum atrelado ao PMBOK, tornando bem mais simples e bem mais fácil a nossa vida. E vamos fazer esse gerenciamento via o Trello, tá? Vai ser uma das nossas alternativas para a aula. Já tem um vídeo mais simples no canal, depois eu vou gravar um vídeo um pouquinho mais complexo para auxiliar o entendimento de vocês, ok? Então, lembrando, pessoal, esse material é do Fábio Cruz, tá? Que o nome do livro é Scrum e Guia PMBOK, Unidos no Gerenciamento de Projetos. Ele é 2013 e também tem aqui o site do Ricardo Vargas para outras dúvidas dentro de projetos. Então, assim, ó, pessoal, o ciclo de vida e o Guia PMBOK, que nós vamos utilizar de uma forma mais simples dentro do Scrum, vai se tornar bem mais fácil as nossas aulas e o gerenciamento de projetos. A gente não precisa só falar em software, a gente vai falar em projetos. Então, vocês vão desenvolver o projeto de vocês desta forma simples e simplificada, não tendo tanta documentação atrelada. Não quer dizer que não tenha documentação. Lembrando, metodologias ágeis têm documentação, mas não tem tanta documentação como uma metodologia tradicional, por exemplo, um modelo em cascata, o próprio framework do Rup, tá? E nós temos muita documentação. Mas por que a gente tem tanta documentação lá no Rup? Porque é para ser trabalhado em equipes grandes, de grande porte, tá? Onde nós temos normalmente distribuição geográfica de partes da equipe. Então, por isso que lá tem tanta documentação para as pessoas conseguirem entender e cada uma realizar a sua parte. Aqui a gente tem documentação, cada um faz a sua parte. E é muito importante cada um realizar as suas atividades. Então, pessoal, eu acho que do material de hoje era isso. Para quem não conhece aí o canal, aproveita, se inscreve, dá um curtir, que sempre auxilia. Espero poder gravar outros vídeos para vocês. Qualquer dúvida, por favor, coloquem aí nos comentários. Quiserem outros materiais, outras coisas, eu podendo, coloquem aí nos comentários, que ajuda a gente a criar esse material para vocês. Então, se tu quer saber mais, continua aí no canal.